Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e essa é a parte número 2 sobre conjuntos. Nós vamos falar das relações de inclusão e as suas propriedades. Se você perdeu a primeira parte do vídeo, corre agora na descrição e procura o link para você não perder o fio da piada, tá bom? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 5.000 pessoas, tá bom? Bons estudos! Vamos iniciar a aula de hoje considerando um conjunto A, formado pelos elementos 2, 4 e 7, e um conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 4, 6 e 7. É fácil perceber que todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto B. Quando isso acontece, quando nós temos um conjunto A, quando todos os seus elementos pertencem a um conjunto B, nós podemos dizer que esse conjunto A é subconjunto de B, ou que A é uma parte do conjunto B. Representando essa situação por diagrama, nós temos o seguinte: nós temos um conjunto A com os elementos 2, 4 e 7, e esse conjunto está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto B, que além dos elementos 2, 4 e 7, também possuem os elementos 1 e 6. Então, com isso, nós podemos estabelecer as chamadas relações de inclusão. Nós podemos afirmar aqui que o conjunto A está contido em B, ou seja, com isso eu estou afirmando que todos os elementos que pertencem ao conjunto A, eles também pertencem a B. Logo, A está contido em B. Nós também podemos afirmar que como B é esse conjunto maior e dentro dele está o conjunto A, nós podemos dizer que B contém o conjunto A. Da mesma maneira, nós podemos fazer negações. Nós podemos perceber, portanto, que o conjunto B não está contido em A, porque existem elementos em B que não pertencem a A, então B não está contido, ou seja, ele não está dentro do conjunto A. Da mesma forma que eu posso afirmar que o conjunto A não contém o conjunto B, ou seja, dentro do conjunto A não está B, é o contrário. O conjunto A não é o que possui B, mas sim B quem possui A. Então, nós podemos estabelecer essa relação também de negação. E aproveitando que eu estou falando das relações de inclusão, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. As relações de inclusão, elas são estabelecidas quando nós comparamos dois conjuntos. A gente viu no primeiro vídeo, sobre conjuntos as relações de pertinência, o símbolo de pertence, não pertence. Mas as relações de pertinência, elas só são estabelecidas quando a gente compara um elemento, a gente associa um elemento a um conjunto. Então, pertence ou não pertence, a gente usa de um elemento para com um conjunto. E quando eu comparo um conjunto com outro, eu coloco contém, não contém, está contido, não está contido. Por exemplo, nessa situação aqui, eu posso afirmar que 2 pertence ao conjunto A. Eu posso escrever que 5 não pertence ao conjunto B. Da mesma forma como nós vimos aqui que A está contido em B, só que não faz sentido eu escrever da seguinte maneira: A pertence a B. Nós não podemos utilizar símbolo de pertence quando nós vamos associar dois conjuntos, tá bom? Quando nós vamos relacionar dois conjuntos. Da mesma forma que é errado eu dizer que 2 está contido em A. Nós não podemos fazer essa relação de um elemento para com um conjunto com o símbolo de está contido, não está contido, de contém ou não contém. Agora que nós acabamos de falar das relações de inclusão, é importante citar aqui as propriedades dessas relações. Então, considere 3 conjuntos quaisquer A, B e C. A primeira propriedade diz que o conjunto vazio, ele é subconjunto ou está contido em um conjunto A qualquer.
Então, conjunto vazio é subconjunto ou está contido em qualquer conjunto. A segunda propriedade é a propriedade reflexiva. E essa propriedade diz o seguinte, que dado um conjunto A, ele está contido ou é subconjunto dele mesmo. Então, o conjunto A está contido dentro do próprio conjunto A, é subconjunto dele mesmo. A terceira propriedade das relações de inclusão é a propriedade chamada de transitiva. E o que é que diz essa propriedade? Ela diz que se um conjunto A está contido em B e se um conjunto B está contido em C, logo nós podemos afirmar, concluir, que o conjunto A está contido em C. A propriedade transitiva, ela tem uma fundamental importância para as deduções. Na lógica matemática, esse tipo de raciocínio é chamado de silogismo. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Suponhamos que o conjunto A seja o conjunto dos pernambucanos. Então, por meio do diagrama, eu vou colocar aqui, conjunto A é o conjunto dos pernambucanos. E eu tenho um conjunto B, que é o conjunto dos brasileiros. E A está contido dentro desse conjunto. E eu tenho um terceiro conjunto, que é o conjunto C, que é o conjunto de todos os sul-americanos. Então, eu tenho conjunto C aqui maior. Então, pela propriedade transitiva, se um conjunto A está contido em B e se um conjunto B está contido em C, quer dizer que esse conjunto A está contido nesse conjunto maior que é C. Então, como eu disse, na lógica matemática, essa propriedade, esse tipo de raciocínio é chamado de silogismo. E a quarta propriedade é a propriedade antissimétrica. Jimmy, que propriedade é essa? O que ela significa? A propriedade antissimétrica diz o seguinte: se eu tenho um conjunto A que está contido em um conjunto B, e se o conjunto B está contido em A, então quer dizer que esses conjuntos são iguais. Lembra do que a gente falou nesse instante? Quando eu afirmo que um conjunto está contido em outro, eu estou dizendo que todos os elementos do primeiro fazem parte do segundo, também pertencem ao segundo. Se todos os elementos de A pertencem a B, e se todos os elementos de B também pertencem a A, né, se um conjunto está contido do outro, então quer dizer que esses dois conjuntos são iguais. Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Seja o conjunto A com os elementos 1 e 2, conjunto B de elementos 2 e 3 e o conjunto C de elementos 1, 3 e 4. E ainda o conjunto D com os elementos 1, 2, 3 e 4. Classifique em verdadeiras ou falsas as sentenças abaixo. A letra A diz: B está contido em D. Então vamos lembrar, para que um conjunto esteja contido em outro, é necessário que todos os elementos desse primeiro conjunto estejam no outro. Então, será que todos os elementos do conjunto B fazem parte de D? É fácil perceber que sim. Nós temos aqui 2 e 3 em B e 2 e 3 também em D. Então, isso aqui é verdadeiro. O item B diz: conjunto A está contido em B. Quais são os elementos do conjunto A? 1 e 2. Quais são os elementos do conjunto B? 2 e 3. Então, existe um elemento de A que não pertence a B. Logo, o conjunto A, ele não está contido em B. É falso. Item C. Conjunto A não está contido em C. Então, é fácil perceber que o elemento 2 que está em A não pertence a C. Então, realmente, o conjunto A não está contido em C. Verdadeiro. Já a letra D diz que o conjunto D contém o conjunto A. Então, aqui você tem que perceber que é o contrário, né? Quer dizer que no conjunto D precisam ter todos os elementos que estão em A, para que D contenha o conjunto A. E aí você percebe que 1 e 2
pertence ao conjunto D. Nesse caso, esse item é verdadeiro. Letra E. Conjunto C não contém o conjunto B. Ou seja, existem elementos de B, que não estão em C. Será que isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. O elemento 2, ele pertence a B, mas ele não pertence a C. Então, esse conjunto não pode estar contido aqui. Se B não está contido em C, é a mesma coisa que afirmar que C não contém B. Verdadeiro. E o último item dessa questão diz que os conjuntos C e D são iguais. Mas é fácil perceber que isso é falso, porque existe um conjunto no elemento D que não está em C. Então, falso. Olha só que questãozinha interessante a gente tem agora. Nós temos 4 sentenças e vamos verificar quais são verdadeiras. E em todas elas nós temos o símbolo do conjunto vazio. Então, olha só. A primeira sentença diz que vazio é igual a um conjunto que é determinado aqui por uma propriedade, representado por uma propriedade. E ele diz que esse conjunto é formado por elemento x, tal que x é diferente de x. Ou seja, nesse conjunto nós temos elementos onde esses elementos são diferentes deles mesmos. Isso aqui não é possível. Não é possível você ter um elemento que é diferente dele mesmo. Então quer dizer que nesse conjunto aqui não existem elementos. Logo, realmente isso aqui se trata de um conjunto vazio. Então a primeira sentença é verdadeira. Agora aqui no item 2 nós temos vazio está contido, né, em um conjunto com o símbolo de vazio. E eu quero chamar a atenção porque eu falei aqui na aula em que eu expliquei sobre conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto universo, onde eu disse que quando você representa dessa maneira, isso aqui não é mais um conjunto vazio. Você agora tem um conjunto unitário formado pelo símbolo do vazio, né? Aqui o vazio é um elemento, é um símbolo, né? Um elemento que pertence a esse conjunto. É um conjunto unitário formado pelo símbolo do vazio. Então, o vazio está contido nesse conjunto? Sim, verdadeiro. Por quê, Jimmy? Porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E aqui eu já posso adiantar a quarta sentença, né? O vazio está contido no vazio? Sim, está contido. O vazio está contido em qualquer conjunto. E aqui a terceira sentença, para a gente terminar aqui, nós temos o vazio pertence a esse conjunto. Então, o que acontece? Na forma aqui como está representado, você pode dizer assim, Jimmy, mas a gente lembra, você explicou que relação de pertinência é entre elemento e conjunto e nós temos relações de inclusão, né? Está contido, não está contido, contém, não contém, quando a gente vai fazer relação entre conjuntos, né? Conjunto A, conjunto B. Mas e aqui? Será que isso aqui está correto? Veja só, querido. Como eu falei aqui na sentença de número 2, quando você escreve o símbolo do vazio entre chaves, isso aqui agora se tornou um elemento desse conjunto. Então, se aqui é um elemento de um conjunto, então o símbolo vazio é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, essa sentença aqui também é verdadeira. Então, olha que coisa interessante, né? O vazio, ele pode assumir aqui uma forma de conjunto, como a gente conhece, né? O símbolo do conjunto vazio, como numa situação como essa, a gente também pode associar a um elemento, certo? Então, todas as sentenças aqui são verdadeiras. Esse vídeo está chegando ao fim, mas eu tenho um encontro marcado com você na terceira parte desse assunto, onde nós vamos continuar falando sobre subconjuntos e também vamos estudar conjunto das partes. Clica agora mesmo no sininho para ativar as notificações para você ficar por dentro de quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E aqui nos comentários, faz a tua pergunta, tira a tua dúvida e também dá sugestão de temas que você quer ver aqui no canal. Um grande abraço e até logo!